Oi! Finalmente, depois de muito tempo, esse canal volta a respirar. Meu primeiro novo suspiro, eu vou falar com vocês sobre as últimas leituras que eu fiz nesses últimos meses que eu estive fora, que eu não estava gravando nada pra cá. O último vídeo de leituras do mês foi em fevereiro, então de lá pra cá já foram 5, 6 meses. Foram 5 meses, a gente tá entrando no sexto já, mas vou falar sobre as leituras que eu fiz em março, abril e maio. E aí, depois, mês que vem, eu falo sobre as de julho e agosto. Bom, um dos últimos livros que eu mencionei aqui no canal foi O Amanhecer na Colheita, que inclusive tem vlog de leitura, então, assim, não vou falar muito sobre ele, porque já tem um vlog super completo com tudo que eu achei. Uma opinião geral, eu acho que esse foi um dos melhores livros da saga, na minha opinião. Eu gostei bastante, eu tô muito ansioso pro filme, que parece que vai ser uma boa adaptação também, pelo que eu vi do trailer, enfim, de algumas imagens. Suzanne Collins segue acertando, né? Até agora ela não errou em muita coisa na série de Jogos Vorazes. Um errinho ou outro que eu considero, mas assim, no geral ela acerta sempre, né? Quem gosta de Jogos Vorazes, quem gosta da série inicial ali, dos 3 livros, dos filmes, tudo mais, é um livro que vale a pena ser lido. Bom, depois de Amanhecer na Colheita, eu fui para um que eu já estava querendo ler há muito tempo, que é o comentadíssimo A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. E daqui pra frente, durante esses meses, desde o início e fim dessa leitura, eu fui me apaixonando cada vez mais pela Socorro Acioli, porque eu não sei se vocês já assistiram alguma entrevista com ela é o máximo, ela é muito legal. Ela é carismática e ela tem um jeito de contar histórias que é, assim, apaixonante. E o A Cabeça do Santo é um livro muito tranquilo de ler, um contexto rápido sobre o que é a história. Então a gente tem esse personagem no Nordeste brasileiro que, após perder a mãe, entra em uma jornada para atender esses últimos pedidos da mãe e acaba virando um andarilho, né? Ele não tem mais nada, ele mora na rua e chegando em uma cidadezinha lá do interior, se eu não me engano, de Alagoas, ele vai encontrar uma cabeça de um santo, uma cabeça gigante, que era para ser uma estátua de um santo, uma cabeça oca, e ali ele vai morar, já que ele não tem para onde ir. E, enfim, é uma premissa, uma sinopse que muita gente já conhece, porque é um livro realmente muito famoso, assim, muito comentado. Um realismo mágico latino muito bem construído. A Socorro Acioli fez aulas com o Gabriel Garcia Marques, então, né, não poderia ser diferente. Os personagens são muito reais, a forma que ela conta a história. Tem uma parte do livro aqui pro final que, quando eu estava lendo, eu tive que ler 2 vezes, porque na primeira vez, por algum motivo, eu comecei a chorar, e não é um livro que é dramático ou que acontecem coisas que te fazem chorar, mas o jeito que ela escreve e o jeito que o personagem lida com essas coisas, eu não sei, eu comecei a chorar e aí eu só fui indo até o final, e aí depois, quando eu terminei, eu voltei e li toda essa parte de novo, porque eu senti que eu não estava prestando tanta atenção, porque eu estava chorando muito. De fato, virou um dos meus livros favoritos do ano. É uma história incrível, incrível. Vai ter uma adaptação cinematográfica, eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que é uma história que é fácil do nosso cinema adaptar. Eu digo no sentido de que o cinema brasileiro sabe contar uma história como essa. Então eu tô ansioso e espero que fique bem legal. E com certeza eu quero ler tudo que a Socorro Acioli lançar. E eu particularmente acho essa capa muito bonita. Eu gosto do toque dela, do amarelo, do preto, e ela é uma jacket, porque a capa mesmo é assim, é uma imagem do sertão. E eu acho ela linda também, tanto a jacket quanto a capa, eu acho ela muito bonita. Seguindo, depois da Cabeça do Santo, que foi uma leitura, como eu falei, muito importante, muito significativa para mim, eu quis pegar algo que mantesse o mesmo nível, assim. E eu decidi ler, que ainda não tinha lido, o A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Assim como a Socorro Acioli, a Clarice também tá sendo uma escritora que eu tô muito obcecado. Eu tô ouvindo muita coisa, assistindo as entrevistas antigas dela. Tem um episódio do podcast da 451 que se chama A Voz e o Silêncio de Clarice Lispector, que eles retomam uma entrevista que ela deu há muitos anos atrás e que eles fizeram ali um tratamento de áudio. E eu já ouvi esse podcast umas 4 vezes, sem brincadeira. E hoje eu assisti uma outra entrevista dela também. Assim, eu tô meio obcecado por Clarice, Socorro Acioli e Mariana Salomão Carrara, que eu vou falar em breve. Eu já tinha assistido o filme, então eu já conhecia a história, né? A história da nossa querida Macabeia, essa menina nordestina que
não tem essa noção de si, de quem ela pode ser. Eu fiz muitas marcações porque esse livro tem muitas frases assim que conversam com você, que conversam com a sua com o seu, com você, com a sua alma. Eu acho que a maioria dos livros da Clarice conversam com a sua alma, assim, ou pelo menos conversam com a minha. Se tornou um dos melhores livros que eu já li, eu acho, de fato, assim. Mas A Hora da Estrela é um livro curtíssimo. Eu acho que dentre os livros que eu li da Clarice, é um dos mais tranquilos de ler, assim, de compreender, porque muitos outros ela entra nesse fluxo de pensamento, nesse estado de pensamento, assim, que às vezes até você se perde se você não estiver no mesmo ritmo. Mas A Hora da Estrela, além de ser curtíssimo, é tranquilo de ler, é fácil. Enfim, A Hora da Estrela é um livro magnífico. Eu não estava gravando nenhum vídeo pra cá, mas eu estava tendo ótimas leituras. A minha próxima leitura foi uma releitura, na verdade, que foi Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. E eu fiz essa releitura ouvindo o audiolivro. E foi uma experiência muito legal. O audiolivro tá muito bom, deu uma outra profundidade, porque para quem não conhece esse livro, ele é narrado, ele é como se fosse escrito por uma menina de 11 anos. E aí ele vai trazer esses temas de insegurança, de crescimento, de bullying, de ansiedades que a gente tem, e eu digo a gente porque eu me identifiquei muito com a Carmen, com a Maria Carmen, que é a nossa personagem aqui. Nesse sentido dessas ansiedades da infância, ter essa imaginação fértil e pensar muito nessas coisas da vida. A Maria Carmen é uma personagem muito carismática e muito real. Para mim, ela é muito real. A Mariana Salomão Carrara, ela sempre traz um texto muito bom de ler e que tem frases muito legais, assim, que ela, tipo, coloca, arranja as palavras de um jeito que... Sério, pá, eu sou muito fã da Mariana Salomão Carrara e eu reli esse livro, que tinha sido um dos meus favoritos de 2022, porque eu quero fazer um vídeo aqui pro canal só com os livros dela, então eu tô nessa saga de lendo todos os livros, aí eu reli esse pra relembrar. Tô aqui na lista também um dos últimos lançamentos, que é A Árvore Mais Sozinha do Mundo, e agora ela lançou mais um, então eu tenho que correr pra ler todos eles e fazer um vídeo aqui comentando sobre tudo que eu acho de Mariana Salomão Carrara e da literatura que ela faz, que é incrível. Depois eu peguei um que me travou um pouco, que me trouxe uma certa... Bom, posso dizer que talvez foi uma ressaca literária, não no sentido de que a história me pegou, mas o jeito que ela foi escrita, ou talvez o momento que eu tava também na minha vida foi me brecando, assim, que foi o Catábases, meu primeiro contato com a F. Kuang, que eu sei que é uma escritora muito querida por muita gente, uma escritora de fantasia, né? E aqui nesse livro, que eu estava muito interessado, porque traz uma questão de pesquisador, de mestrado, né? Então a gente tem dois estudantes de mestrado em uma escola de magia, e eles vão até o inferno, literalmente vão para o inferno, para resgatar o professor orientador deles, que é uma das únicas formas deles garantirem uma carreira estável, né, ali, nesse ramo que eles querem. Eles vão pro inferno, realmente, os dois, eles são meio inimigos, né, tem meio que uma rivalidade ali, que era uma amizade, virou uma rivalidade, enfim, são personagens muito complexos, mas a história em si, eu vou dizer que, assim, a escrita da Earth Kwang é muito boa, é tranquila de ler, mas eu não sei se eu simpatizei com os personagens. O professor orientador é uma pessoa odiosa total. Então, tipo assim, eu não conseguia ver por que eles estavam fazendo isso. Ambos, dava pra ver que os dois odiavam esse professor, que ele era um bosta, entende? Então, tipo, eles estavam, mas ainda assim eles estavam muito nessa ilusão da vida acadêmica, assim, e eles achavam que precisavam dele. Então demora pra eles perceberem que não vale a pena, mas, sabe? Então, tipo, toda esse enredo de salvar essa pessoa, eu não tava me identificando, porque essa pessoa era odiosa, assim, mas depois de um certo ponto do livro que a personagem percebe, ela acorda pra si, fica muito mais legal, assim, fica muito... Enfim, eu acho que eu até faço, não sei, assim, talvez eu seja maluco de falar, mas eu acho que a Earth Kwang tem uma coisa meio Clarice Lispector aqui em alguns pontos que ela entra num fluxo de pensamento e vai, assim. Outro ponto positivo desse livro é que o inferno que ela criou é muito único. Ela pegou pedaços das crenças cristãs, das crenças chinesas, de outras crenças para montar esse inferno. E
E o inferno se adapta a você. Então, para eles, o inferno é um campus de uma universidade. Então, é muito interessante. E traz muitas reflexões, assim, da vida. Eu vi alguém comentando que parece, acho que foi a Mel Ferraz, do Literaturice, que parece que ela, a Erf Kuang, que é uma estudante mestranda, doutoranda, que é muito pesquisadora, parece que ela faz um paralelo com a feitiçaria, a magia desse livro, com a escrita. Porque aqui a gente percebe que o estudo da magia está meio defasado. O sistema de magia aqui é sobre contar mentiras que as pessoas vão acreditar. E aí, se as pessoas acreditam, se torna realidade. É uma coisa assim. Então é muito próximo com a literatura, porque a literatura ela é contar mentiras, né? E aí até existe questionamentos assim aqui dentro do livro de qual que é o papel da magia em um mundo que não está se usando, né? Que ela já não é mais tão necessária assim, porque já evoluiu, porque já tem outras tecnologias e tudo mais. Fica essa reflexão, assim, a literatura, qual que é o papel da literatura nesse mundo que tudo precisa ter um porquê e enfim, um objetivo, né? Eu gostei, mas ainda assim eu terminei o livro com uma sensação de que foi uma longa jornada, assim, sabe? Foi uma longa jornada e eu não sei se eu daria uns 5 estrelas para ele, mas ainda assim foi um bom primeiro contato com a Erf Kuang e eu quero ir logo pro A Guerra da Papoula, que esse realmente eu estou com altas expectativas e eu espero que eu não fique decepcionado. E aí eu tava tentando me recuperar assim dessa ressaca literária do Catábasis, então eu peguei aqui um livro de contos que era de uma coleção de dois, né, de uma dupla, que é o Contos de Guerreiros Japoneses. Eu tenho o Contos Japoneses e o Contos de Guerreiros Japoneses, que reúne aqui uma seleção de contos tradicionais do folclore japonês e que envolvem guerreiros ou heróis. E eu acho que é uma coleção legal, assim, quem tem interesse no Japão, em cultura japonesa, é uma uma dupla, né, de 2 livros, que é muito interessante de ler. São contos fáceis, porque são contos que foram transmitidos através de uma oralidade, então o jeito que a Theodora, o nome dela é Theodora, a Iei Theodora Ozaki, o jeito que ela transcreve é muito tranquilo de ler, é muito fluido, são contos algumas vezes até curtos, eles trazem aquela reflexão, né? Aquela moral da história, muitas vezes. Eu gosto muito da cultura japonesa, logo mais eu espero que tenha os vídeos do vlog da viagem pelo Japão. Já tem alguns shorts, mas eu gosto muito da cultura japonesa, então pra mim foi muito legal. E se você gosta também, deixo a indicação, é um box vendido com 2, o Contos Japoneses, que é vermelho, e o Contos de Guerreiros Japoneses, que é esse verdinho. E aí, eu andei um pouco também na minha leitura do Clarice Todos os Contos. Eu li o A Legião Estrangeira, reli alguns contos de Laços de Família, que tem aqui também, e li todo A Legião Estrangeira, que eu não tinha lido ainda. Enfim, Clarice é Clarice, como eu falei, parecia terapia, assim, todo conto que eu entrava, eu tinha alguma coisa que eu poderia que conversava comigo. E eu levei muitos contos e passagens para minha terapia mesmo. Passei agora da metade, de um pouquinho mais da metade do livro. E assim que eu terminar uma dessas leituras que eu tô agora, eu acho que eu vou ir pro próximo, vão ter alguns de Fundo de Gaveta, que são 4 contos, e depois Felicidade Clandestina. Como eu falei antes, tô meio obcecado por Clarice e pelo jeito que ela escreve, pelo jeito que ela fala e por tudo que rodeia a história dela. Talvez futuramente eu faça, quando eu terminar esse livro, eu faça um vídeo falando sobre tudo que eu achei e sobre conteúdos de Clarice que eu tenho consumido. Enfim, reflexões, assim, reflexões sem muito cunho literário no sentido que eu digo assim, às vezes falar sobre Clarice parece que eu preciso ter algum conhecimento muito teórico ou acadêmico sobre a Clarice, e eu quero só falar sobre Clarice da perspectiva de alguém que não estudou literatura e letras e só leu e que conversa comigo essa literatura e qual é a minha visão sobre isso. Estava editando aqui e percebi que eu não falei de um outro livro que eu li, porque eu li ele em e-book, então na hora que eu separei tudo lá que eu tinha lido, eu esqueci dele. Mas foi o 4º livro de As Provações de Apolo, que eu não vou lembrar agora o nome dele. Acho que era Tumba do Tirano. Era uma série que eu tava lendo, comecei há muito tempo atrás, e aí eu nunca mais voltei, porque eu achei que o Rick Riordan tava se perdendo um pouco no universo ali. E aí eu comecei a reler essa série porque tem um livro pós essa série que eu quero muito ler, que é, enfim, o Romance do Nico. Acho que o 3º livro que eu tinha lido da série
tinha sido muito chato e aí eu não curti. Então, agora, o quarto livro já me deu mais um respiro, assim, tipo, a série não tá tão ruim assim. Tipo, é uma série gostosa de ler, é rápida, acontece várias coisas. Os personagens acho que estão ficando mais interessantes. Eu vou prosseguir com a série, agora só falta um pra terminar, pra eu poder ler, enfim, o Sol e a Estrela, se eu não me engano, que é o romance do Nico. Mas enfim, eu só esqueci de mencionar esse livro que eu li, porque ele tava no Kindle e eu tinha esquecido dele. Finalizando, o último livro que eu li, então, nesses meses, foi o Melhores de Preto, da Cassandra Clare, uma coletânea de 10 contos. Eu adoro esses livros de conto que ela traz, porque eu acho que expande ainda mais o universo e ela faz um trabalho muito bom expandindo o universo dos Caçadores de Sombra. E aqui a gente tem contos de amor, né, contos dos casais. E é muito interessante esses contos, porque como eu falei, ela expande o universo e aí você fica sabendo de coisas que aconteceram entre os livros ou de coisas que aconteceram depois que terminou a saga, e aí, mata a saudade dos personagens. Eu achei que nos primeiros contos estavam meio chatinhos, assim, parece que ela tinha perdido um pouco o ritmo, mas os outros foram ficando muito legais e cada um ela foi abordando um tema. O que falar de Shadowhunters, de Caçadores de Sombra, é a minha saga favorita da história, assim, então eu sempre vou indicar pra quem gosta de fantasia, fantasia urbana, fantasia contemporânea. Tem 1 milhão de livros? Tem, mas você não precisa ler todos. Escolhe uma série, lê os 3 ou 5 da série e aí você não vai querer mais parar de ler e vai ler todos. E esse ano tem o lançamento do primeiro livro da última série dos contos dos Caçadores de Sombra. Enfim, não sei se estou pronto para dar adeus, mas também já fazem muitos anos, né, que a gente está acompanhando. Enfim, esses foram todos os livros que eu li nesses 4 meses. Que bom voltar e compartilhar e conversar sobre essas leituras com alguém, no caso vocês. Muito obrigado por terem assistido, por me escutarem. E é claro que os comentários são um jeito da gente conversar, então se você já leu algum desses livros, me conta, ou se você está planejando ler, ou se você tem alguma indicação que é parecida com esses livros, se você acha que eu vou gostar, por favor, deixe nos comentários, deixe o like, compartilhem. Talvez o canal chegando aos 500 inscritos, eu tenha a opção de hypar, então se você gostou, deixe um hype também pra mim, porque essas coisas elas incentivam a voltar a gravar, né? Ter essas curtidas, ter visualizações, ter pessoas interagindo e, enfim, muito obrigado por ter assistido. Até mais.